Agora a gente vai iniciar a nossa aula 04, tá? E diferente da aula 03, a gente vai iniciar agora um novo domínio físico, na verdade dois domínios físicos diferentes, que são os domínios dos sistemas fluídicos, né, e dos sistemas térmicos. Então, assim como a gente fez na apresentação dos sistemas mecânicos e elétricos, né, a gente vai fazer toda a apresentação das leis de modelagem, dos elementos discretos que compõem esses sistemas, né, e fazer alguns exemplos de modelagem desse tipo de sistema e de análise. Então, o nosso conteúdo dessa aula aqui de hoje, né, a gente vai começar com uma breve introdução sobre esse tema, né, a gente vai falar das leis de modelagem de sistemas dinâmicos, térmicos e fluídicos. A gente vai falar de alguns elementos característicos aí desses sistemas térmicos, dos sistemas fluídicos, e ao final desse conteúdo aqui a gente vai fazer uma analogia geral, né, desses sistemas dinâmicos, né, na verdade dos quatro domínios que a gente já analisou até então, né? Então, domínio mecânico, elétrico, térmico e fluídico, né? Então, na mesma ideia do que a gente fez anteriormente, né? A gente vai fazer esse panorama geral para ter uma noção dessa similaridade entre diferentes domínios físicos aí que a gente está analisando na disciplina. Então, nessa aula, nesse capítulo aqui da disciplina, a gente vai passar, né, a analisar sistemas fluídicos e térmicos, né? E a gente vai ver agora, nessa primeira videoaula, né, principalmente as leis que governam esses dois tipos de sistemas. E são leis bem simples aí que governam esses dois tipos de domínios físicos. A gente vai investigar também os elementos discretos usados nesses modelos, né, assim como a gente tem massa, mola, amortecedor, a gente tem resistência elétrica, indutância, capacitância, entre outros elementos, né, a gente vai ver alguns elementos análogos a esses, né, aqui no domínio térmico e fluídico. E por fim a gente vai obter algumas funções de transferência, né, que representam justamente esses sistemas, né, térmicos e fluídicos, de forma mais similar ao que a gente já foi fazendo nos sistemas mecânicos e elétricos, né. Então, a primeira lei de modelagem que a gente vai ver aqui, né, que vai ser mais voltada para sistemas fluídicos, né, é o que a gente chama de lei de conservação de massa, né, que é uma lei bem simples, aí vocês vão ver que ela é bem intuitiva, inclusive, né. Então, a lei de conservação de massa também é chamada de balanço de massa ou equação da continuidade, né. Antes de definir essa lei, né, eu vou definir aqui o conceito de volume de controle, que vai ser um conceito bastante difundido aí também em outras disciplinas, da área de fenômenos de transporte, né, transferência de calor, de mecânica dos fluidos, né, entre outras áreas, né. O volume de controle, né, é uma região do espaço, tá? Então pode ser um volume qualquer com uma geometria arbitrária, delimitado por uma superfície de controle, né? Então o que delimita esse volume é uma chamada superfície de controle aqui, com forma e tamanhos arbitrários, né? Então eles podem ter o tamanho que você quiser dentro da sua modelagem. Este volume de controle, né, ele vai delimitar uma região específica para estudo de sistemas térmicos e fluídicos, aqui no nosso caso, né? Então, estou mostrando aqui um exemplo, né, seria um sistema fluídico, onde a gente tem um fluxo de entrada, algum fluido entrando aqui no nosso, uma câmara, né, um tanque, alguma coisa do tipo, né, e tem um duto aqui onde tem um fluxo de saída nesse sistema. E para fins de análise, por vezes a gente vai delimitar algumas superfícies, né, ou alguma superfície que compreendam a parte do sistema que a gente vai tomar como base, né? Então, essa superfície de controle que é delimitada com essa linha tracejada, né, e o volume de controle é o que está ali dentro, né? Então, as leis de conservação de massa e de conservação de energia, que a gente vai ver depois, elas são para uma certa área delimitada, um certo volume delimitado aí do nosso sistema. A lei de conservação de massa, que é o que a gente está apresentando aqui, ela diz que, né, para certo intervalo de tempo, a massa que entra no volume de controle menos a massa que sai é igual à massa acumulada, né? Então, é uma lei bem óbvia, se a gente pensar, né, você não precisa ter muito estudo, muita noção de modelagem para saber isso, né? Então, vamos tentar ilustrar isso naquele mesmo sisteminha simples que a gente apresentou no slide anterior, né? Antes de colocar, né, o equacionamento, né, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. A gente tem um fluxo de massa, um fluxo de vazão aqui entrando no nosso volume de controle,
né, que eu estou colocando essa flechinha, né, para indicar essa entrada de vazão no nosso volume, e tem um volume, né, tem uma vazão máxima aqui saindo desse volume. E eventualmente pode ser que alguma quantidade de matéria, alguma quantidade de massa se acumule aqui na nossa câmara, né? Então imagina, por exemplo, que você tem um escoamento de água entrando nessa câmara aqui, né? Essa água também vai evidentemente sair aqui por essa tubulação de saída, né? Mas algum volume, alguma massa vai começar a se acumular dentro daquela câmara, a depender aí da vazão de entrada e a depender da vazão de saída, né? É bem óbvio se de pensar aí no nosso dia a dia, né? Você pode pensar num sistema de bombeamento de água, né? Para encher, por exemplo, uma caixa d'água, né? Agora vamos colocar isso em termos mais matemáticos, né? A soma de todos os fluxos mássicos entrando, né, que eu estou chamando aqui de somatório de m ponto i, tá? Esse índice i é de in, né, de inlet, que são os fluxos entrando aqui no nosso sistema. Então por que tem uma derivada aqui? Porque a gente está falando de fluxo de massa, né? É a taxa de massa entrando no nosso sistema. Quantos quilos por segundo estão entrando aqui no nosso volume de controle? A soma de todos os fluxos mássicos saindo é o somatório de MO ponto, né? O O aqui é de out, né? Então é toda a massa que está saindo do nosso volume de controle. E a taxa de variação de massa acumulada é que a gente chama aqui de MS ponto ou DMSDT, né? Então é a taxa de variação temporal da massa do volume de controle, né? Quanto de volume está se acumulando ao longo do tempo aqui no nosso caso. Lembrando que a gente está apresentando aqui a lei de conservação de massa em termos de fluxos máximos, né, de unidades em quilogramas por segundo, né? Quantos quilos por segundo estão entrando, quantos quilos por segundo estão saindo e quantos quilos por segundo estão se acumulando no nosso volume de controle. Aqui é a equação geralzinha da lei da conservação de massa, né? Então, o que entra, né, o somatório do fluxo mássico entrando no nosso volume de controle, menos o somatório do que está saindo no nosso volume, é igual o que está sendo acumulado, né? Isso tudo ao longo do tempo, né? Então, cada um desses termos aqui dessa equação geral estão com unidades de quilogramas por segundo nesse caso, né? Então, notem que é uma equação bem simples, né? Você olha isso aqui, pode ficar até um pouco assustado, mas quando a gente pensa no conceito de volume de controle e de conservação de massa, ele é bem amplo, bem geral, bem simples aqui para a gente entender, né? E é a equação que a gente pode adotar para o nosso sistema. Nos casos, né, onde a massa específica do fluido, né, que eu estou chamando aqui de ρ, né, massa específica ou densidade, né, como a gente costuma chamar, né, em quilograma por metro cúbico, né, quando esse ρ ele é constante, a gente pode relacionar, né, o fluxo máximo com a vazão volumétrica, né, com esse m ponto. Então, o m ponto, lembrando, ele é dado em quilogramas por segundo, né, que é a quantidade de massa que escoa a cada segundo, e o ρ, né, a densidade ou massa específica, é dada em quilograma por metro cúbico. Então, quando a gente faz essa divisão, né, do fluxo mássico pela densidade, a gente consegue a vazão volumétrica aqui, que seria dado no SI em metros cúbicos por segundo. Então, quantos metros cúbicos por segundo estão entrando, estão saindo no sistema, ou estão se acumulando? Dividindo, então, aquela equação anterior da conservação de massa pela densidade do fluido de trabalho, né? Supondo aí que esse fluido de trabalho não tem variação significativa aí de densidade, a gente pode reescrever aquela equação, né, em termos de vazão volumétrica, né? Então, somatório das vazões entrando menos somatório das vazões saindo é igual a taxa de variação do volume do volume de controle, né? Então, dVs dt aqui, né? Lembrando que essa equação aqui ela só é válida nos casos, né, onde a densidade, onde a massa específica é constante, né? Quando que isso aí não vai ser válido, né? Quando você tiver um fluido compressível, por exemplo, então sistemas pneumáticos em alguns casos, né? Quando você tiver um fluido sobre alta pressão, onde ele vai ter uma variação considerável da massa específica, né? Isso aqui pode ser interessante, né? Aqui na nossa disciplina a gente não vai dar muita atenção para esses casos mais complexos, né? Até porque vocês vão estudar isso em outras disciplinas, na área de fenômenos de transporte, termodinâmica, entre outras, né? Então,
aqui a ideia é explorar a dinâmica desses sistemas de modo mais geral, né, sem entrar na especificidade aí dos sistemas fluídicos que vocês vão ver aí ao longo dos cursos de vocês. Né. Então aqui é só um resumo disso, né? A ideia aqui é a mesma, né? A gente tem uma vazão, um somatório de vazões volumétricas entrando, somatório de vazões volumétricas saindo e uma taxa de acumulação de volume aqui no nosso volume de controle. A lei da conservação de massa aqui expressa em termos de vazão volumétrica e variação de volume. Tá? Então é só uma outra forma de expressar a mesma coisa, lembrando que essas unidades aqui estão em metros cúbicos por segundo nesse caso. Então aqui é um resuminho das equações aqui, né? De modo geral, a gente usa, né, a conservação de massa em termos de fluxo mássico, tá? Que é essa primeira equação. Mas, né, em casos onde a densidade do fluido ela pode ser considerada constante, né, a gente pode adotar essa equaçãozinha simplificada, né, em termos de fluxo volumétrico. Tá? Então, na maioria dos nossos problemas, a gente vai poder adotar isso, pelo menos é o que a gente vai considerar, né? Mas, de novo, você tem que ficar atento quando o fluido estiver sob alta pressão, quando ele for compressível, né? Isso vai ser importante aí de se adaptar. A segunda lei que a gente vai usar aqui para modelar esses sistemas fluídicos térmicos, né, é o que a gente chama de lei de conservação de energia. Né? Então, ela é ligada diretamente às leis da termodinâmica. Né? Quem já fez a disciplina de termodinâmica talvez vai lembrar desse termo, né? Ou mesmo da parte de fenômenos de transporte, vocês vão ver isso. Né? No nosso caso aqui da disciplina também, a gente vai restringir alguns problemas mais simples, né? Porque não é o intuito aqui a gente vai se aprofundar em fenômenos mais complexos. Né? Então, a gente vai considerar aqui que não há troca de trabalho, né, entre os nossos fluidos aqui, nossos sistemas. A gente vai desconsiderar aí mudanças de fase. Então, se a gente tiver um fluido como água ali fazendo troca de calor, por exemplo, a gente vai estar considerando aqui para a nossa disciplina que essa água não evapora, né, ou não solidifica, dependendo da temperatura. Né. Claro que isso aqui é uma simplificação importante, né, mas a gente vai estar mais preocupado com variações de temperatura e menos com mudança de fase. Né? Então, tem aquela história toda do calor sensível, calor latente que vocês veem até na parte de física básica, né? Isso ainda é válido, né? Mas a gente vai restringir nossa análise para um caso mais simples aqui, visando analisar a dinâmica desses sistemas. Né? A gente vai desconsiderar a existência de reações químicas, né? Por exemplo, dois fluidos fazendo uma reação, né? Gerando um outro produto, né? Isso aqui não é... vai sair um pouquinho do escopo da nossa disciplina, né? Então não é algo que a gente vai tratar. E sem movimentação de massa de fluido. Né? Então, quando a gente está lidando com sistemas térmicos, né, normalmente eles vão ser puramente térmicos. Né? Salvo algumas exceções onde a gente pode misturar até o domínio fluídico, né, o domínio térmico, né, quando a gente está preocupado com a questão de temperatura, normalmente. Então, a gente vai restringir a conservação da energia para representar, basicamente, transferência de calor, né, e variações de temperatura com massa fixa. Né? Então, a nossa massa não vai estar variando ao longo do tempo. Normalmente, ela vai ser um volume fixo ali, né, um sólido, uma coisa assim, que não tem uma taxa de variação de massa ou de volume significativa aqui para a nossa análise. Tá? Então, de novo, né, é só para restringir nossos problemas aí de modo geral. Tá? E aqui eu vou apresentar, né, a lei da conservação de energia de forma mais abrangente, assim, só sem uma equação propriamente dita, mas que já fornece aqui para a gente as ideias principais desse princípio fundamental. Né? Conservação de energia, a gente vem em várias disciplinas aí da engenharia mecânica, entre outras engenharias, né, elétrica, química, etc. E o que ela expressa, basicamente? Né? Então, aqui é uma das visões da conservação de energia que vocês podem ter visto ali, por exemplo, na dinâmica das máquinas. Né? A taxa de energia transportada para dentro do volume de controle, né? Então, a quantidade de energia entrando no nosso volume de controle em um instante de tempo, ela é igual à taxa de variação de energia dentro do volume de controle. De novo, é uma afirmação bem óbvia, assim, bem ampla, né? Que é característica aí dessas leis de conservação de energia e de fluxo de massa. Né? Então, toda a energia que entra no nosso volume de controle
ela está provocando alguma taxa de variação de energia desse volume de controle. Nos nossos casos aqui, o que vai ser isso normalmente? Normalmente a gente vai ter alguma fonte de calor no nosso sistema, pode ser uma resistência elétrica, pode ser algum fluxo de fluido que está trazendo, né, energia calorífica aqui para o nosso sistema, né? Normalmente a gente vai dar essa unidade como sendo watts, né? Watts, lembrando, é uma unidade de potência ou de energia, né, de joules por segundo, né? E essa taxa de energia entrando no nosso volume vai estar provocando taxa de variação de energia do próprio volume, né? Então, normalmente, variação de temperatura no nosso caso aqui, né? Então, lei de conservação de massa, normalmente a gente vai utilizar para sistemas com fluxo de massa, fluxo de volume aí no nosso sistema. Lei de conservação de energia, normalmente a gente vai analisar para analisar os fenômenos de transferência de calor, né? E aqui, no escopo da disciplina, normalmente a gente não vai misturar as duas coisas, né? Mas, como vocês podem imaginar, isso acontece aí na prática, né? Se a gente pensar, por exemplo, em trocadores de calor, tá?